Bom dia, queridos, graça e paz. É um prazer mais uma vez. Me perguntaram hoje de manhã se eu estava com frio. Eu falei, eu justo estou com menos frio, né? Porque semana passada, quando eu conversava com os irmãos, eu senti bastante frio, estava gelado, apesar de hoje também estar bem gelado. Mas hoje eu já estou mais tranquilo, mais adaptado, mais quentinho, né? Vocês estão vendo que eu estou com uma blusa, um pullover que eu ganhei da minha esposa, branco e preto, né? Combinando aqui, né, para ficar bonito. Não sou santista, nem corintiano, fiquem tranquilos. Mas estou bonito, Dona Zélia? Estou bonito, Dona Zélia? Estou bem? É? Obrigado, Dona Zélia. Eu queria lhe convidar, esses dias, uma pessoa chegou para mim e olhou minha sala, e eu estou com 2 monitores ali, o notebook funcionando, e tem um outro monitor ao lado, e esses dias eu coloquei, para ficar passando como papel de parede do computador, eu coloquei algumas fotos do meu casamento. Coloquei lá o álbum do casamento, que eu já tenho várias fotos dele, e deixei, então, de 20, 30 minutos, ele vai trocando as fotos. E uma pessoa chegou esses dias olhando pela janela, eu cheguei, ela estava ali olhando pela janelinha e ficou assim, né? Aí eu achei que ela estava reparando a minha sala, alguma coisa que estava em cima e tal. E aí eu cheguei perto, o que aconteceu? Ela, não, eu estou olhando ali, tentando ver se a foto muda para eu ver mais uma foto do seu casamento. Porque ela demorava quase meia hora e ela achou que ia mudar rápido. E ficou olhando as fotos do meu casamento. E eu gosto muito disso, porque esses dias que eu estou vivendo, olhando as fotos do meu casamento, que já vão fazer-se já 5 anos, traz um pouco de saudade, né? Saudade de um tempo bom, não que o que hoje não seja bom, mas saudade da cerimônia do casamento, saudade dos meus padrinhos, saudade da festa, saudade da cidade onde eu casei, Botucatu, saudade dos pastores que fizeram meu casamento. Pastor Daniel iria inclusive no meu casamento, mas foi mais ou menos na época que roubaram o carro, né? Aí não deu para ir ao casamento. E esse tempo que a gente fica observando algumas fotos, talvez você tenha isso também. Um momento onde a gente fica, alguns chamam de momento meio nostalgia, né? Melancólico. Os jovens, talvez, olhando para nós, diríamos que é um momento meio brega, né? Fico olhando para o passado, vendo as fotos e, ai meu Deus, que saudade. Ai, que tempo bom. Ou coisa assim. E eu gosto muito dessa expressão saudade, porque eu sinto saudade de algumas pessoas, eu sinto saudade de algumas coisas, e eu sinto tal saudade de alguns lugares. Não sei você, mas eu sinto isso. Eu sinto saudade de alguns amigos e irmãos, como por exemplo, nesse casamento que eu estava vendo as fotos, no meu casamento, eu tenho saudade das minhas avós. As 2 entraram no meu casamento, trazendo um cálice, que é onde nós, de água para fazer o batismo, que nós fizemos um lava-pés no meu casamento, e a outra trouxe a Bíblia, que é onde foi feita a leitura do texto bíblico do sermão do meu casamento. E as 2 avós não estão mais com a gente. Infelizmente, ossos do ofício, tive que fazer o velório das 2 avós, Dona Antônia e Dona Lázara, mulheres segundo o coração de Deus. E a Dona Lourdes também, que foi madrinha nossa, ela me dava lá em Botucatu pãozinho, não sei se o Daniel chegou a comer, toda terça-feira ela levava para a gente um saquinho com pãozinho, que ela mesma fazia com queijo dentro, e ela me alimentou ali durante 10 anos, toda terça-feira, Dona Lourdes levava para mim pãozinho, e ela faleceu o ano retrasado, infelizmente, uma mulher também cheia do Espírito Santo, uma mão dadivosa, mas não só mão, mas coração. E essa semana, quando eu vi a foto da Dona Lourdes, eu fiquei triste. Eu fiquei triste por perder pessoas no caminhar da vida, mas assim é a natureza, né? Assim é o conteúdo comum da vida para todos nós. Às vezes a gente inverte, ou a vida nos reserva algumas surpresas e inverte. O natural é os mais velhos morrerem, os mais novos ficarem. Mas às vezes a tristeza nos traz a ideia de que
Os filhos têm que sepultar os pais, e é triste o inverso disso, não é? Os pais terem que sepultar os seus filhos, porque a natureza parece que não é assim que funciona. A natureza nos sugere que a idade é que nos leva para o túmulo, e não uma circunstância, um acidente ou qualquer outra tragédia que a vida possa nos acometer. E existem pessoas que elas vão embora, nos deixam, mas a vida delas não nos deixa. Eu, quando me recordo da Dona Lourdes, quando me recordo da Dona Lázara, quando a minha esposa se recorda da Dona Irene, também a avó dela que estava no nosso casamento, também faleceu ano passado, essas pessoas continuam vivas na nossa memória. Talvez você, coincidentemente, tenha alguém assim, que está viva na sua memória, que não te deixou, talvez física, mas no coração, naquilo que construiu na sua vida, tem te mantido vivo ou até mesmo tem te mantido alerta e com ânimo. Isso é muito bom. Passa o tempo, mas a saudade parece que ela aumenta. E essas marcas, todo esse conteúdo que as pessoas deixam em nós, fazem parte da construção que ao nosso lado elas nos formaram. Fazem parte do resultado ou do produto que o convívio com essas pessoas deixaram na gente. Eu gosto muito de beijar, vocês sabem disso. Dou beijo em todo mundo, em homem, criança, mulher, idosos. Todo mundo eu adoro beijar. E eu aprendi isso com a minha avó, Dona Antônia. Ela era chamada avó beijoqueira. Ela chegava e tinha que dar beijo em todos os netos. E eu peguei isso dela e gosto de beijar todo mundo. É meu estilo, faz parte do resultado que eu tive, ou que como resultado da formação, as pessoas que estiveram ao meu lado me construíram. E a psicologia diz que 20% a gente vem por herança genética e 80% vem dessa teia de relacionamento que a gente vai construindo no decorrer da vida. E algumas marcas dessas pessoas, elas nunca vão morrer dentro de nós, porque são pessoas que deixaram saudades. Pessoas que mesmo longe, mesmo já distante de nós, deixaram saudade na gente. Você lembra de alguém? Tem alguém no teu coração que hoje você fala, poxa, que saudade. Talvez ainda esteja viva essa pessoa, glória a Deus. Uma sugestão que eu te dou hoje, liga para ela, depois do almoço, alguma coisa assim, estou com saudade. Eu sou extremamente de desacordo com aquelas pessoas que dizem assim, oi, que legal que você me ligou, eu estava morrendo de saudade. Eu digo na lata, não faça isso comigo porque eu digo na lata. Você não estava com saudade não, se você tivesse saudade, você que tinha ligado para mim. Né? Então se você está com saudade, liga você. Manda uma mensagem, sem aguardar ou sem esperar um retorno, simplesmente diga, expresse seu sentimento. Mas se talvez a saudade que você sente, como é a minha hoje, de alguém que já partiu, eu queria que você trouxesse à memória as coisas boas dessa pessoa, que te abençoaram enquanto vida, e que ainda estão lhe abençoando, mesmo depois de se encontrarem já com o Pai, ainda continuam te abençoando. Mas por um outro lado, existem algumas pessoas que partiram da nossa vida, ou da nossa teia de relacionamentos, que foram tarde, né? Não sei se com você aconteceu isso. Comigo não aconteceu de proporções tão grandes, mas tem um personagem que vai fazer agora em outubro, dia 20 de outubro, vai fazer 3 anos que ele morreu. O nome dele é Muammar al-Gaddafi. Quem se lembra desse homem? Ele era um ditador, ele era um político, um militante, ideológico, chefe de Estado, um homem da Líbia. E esse homem morreu dia 20 de outubro de 2011. E ele foi morto pelo seu próprio povo. Passou na internet, passou nos jornais, se você colocar lá no YouTube, como morreu esse homem, al-Gaddafi. E você vai ver ali algumas pessoas arrastando o seu corpo no centro da cidade, com revolta, com ódio, de alguém que sentiu-se oprimido, de alguém que sentiu-se extremamente desrespeitado e matou o seu próprio chefe de Estado. Esse homem, al-Gaddafi, foi um homem que talvez na sua lápide estivesse escrito, foi tarde, ou talvez não deveria ter existido, ou talvez morreu sem deixar saudade.
esse homem, para alguns daquele país, nós que estamos distantes, não sentimos o que aconteceu lá. Mas para alguns daquele país poderiam e disseram com os teus atos de revolta e ódio, no dia do velório, o dia que pegaram ele, dizendo, cara, esse homem não deveria ter existido, inclusive nesse país. E na Bíblia nós também temos um personagem assim. Você pode abrir a tua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 21, talvez você conheça um pouco desse personagem. Eu queria refletir um pouquinho com você sobre essa ideia, sobre esse momento de pessoas que passaram pela existência da vida. E quando eu ouvi essa frase, quando uma pessoa disse sobre Al-Qaddafi, que esse homem morreu sem deixar saudade, logo me salta o texto da palavra de Deus de 2 Crônicas, capítulo 21, sobre Jeorão. Jeorão, personagem da palavra do Senhor, rei de Israel. E esse homem, segundo a palavra de Deus, ele foi um homem que parece-se muito com Al-Qaddafi. Eu quero compartilhar com você esse texto, 2 Crônicas, capítulo 21. Quero ler apenas o versículo 20 como proposta da nossa reflexão, e nós vamos discorrer em todo o capítulo 21, mas eu queria fechar o versículo 20 para você guardar. Era ele da idade de 32 anos, Jeorão, a idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou por 8 anos. Qaddafi morreu com 69 anos, reinou muitos anos, muito mais do que 8. E se foi sem deixar de si saudades. Olha que palavra dura. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do rei. A história de Jeorão, um homem importante, um rei, reinou por 8 anos em Jerusalém, só que, da mesma forma que Al-Qaddafi, Jeorão também poderia ter sido arrastado, não foi, mas poderia ter sido arrastado pelas ruas de Jerusalém. Jeorão talvez poderia, da mesma forma que Al-Qaddafi, ter sido fruto de um ódio, de uma revolta de um povo, que pegou o seu rei, ou talvez o seu chefe, e tê-lo feito vergonha para as pessoas que ali estavam, ou para a sua própria família, mas não fizeram. Mas quando é mencionado sobre a lápide, ou sobre a palavra, o que foi dito a despeito de Jeorão, simplesmente foi essa: se foi sem deixar de si saudades. Como essa palavra me incomoda. Eu não sei se te incomoda, não sei se nas leituras que você já fez sobre esse personagem, eu não sei se você lendo as Sagradas Escrituras, você já passou por esse texto e de repente quando você leu essa expressão, se foi sem deixar de si saudades, o que te chama a atenção? O que te reflete a pensar sobre isso? Eu tenho visto por aí pessoas vivendo de forma que logo, logo, quando elas forem embora, elas vão ter a mesma linguagem que Jeorão teve. Não deixaram saudade para ninguém. Foi-se tarde. Viveram demais. Estão aqui fazendo hora extra. Já deveriam, ou melhor, nem deveriam ter vindo a este mundo. Porque da maneira que vivem, não deveriam viver. Porque como vivem, na vida de ninguém produzem vida. E eu pergunto para você, até hoje talvez você poderia pensar, hoje Isaías está pregando a base de Eclesiastes 7:2, é melhor estar num lugar onde tem luto, porque ali há reflexão, do que uma casa onde tem festa. Porque hoje eu quero te fazer pensar sobre a sua lápide. Hoje eu quero te fazer pensar sobre como vão dizer, ou o que vão dizer de você, quando você for embora. Ah, Isaías, mas vai demorar. Glória a Deus, espero que demore. Espero que eu faça o velório de muitos de vocês, inclusive eu demore a morrer.
Mas mesmo que demore, o resultado do final, o resultado da lápide não está no final, está no dia a dia. E para eu viver, como aconteceu com Georão, sem deixar saudade, foi resultado de algumas atividades, não que ele viveu no último dia, mas foram atividades, resultados das quais ele se relacionou com as pessoas no dia a dia. Por isso que é tão importante eu e você hoje pensarmos em como será ou como estará a minha ou a sua lápide. Eu gosto de uma cidade aqui pertinho, de Botucatu, Pardinho. O primeiro velório que eu fiz no ministério foi em 2000, e no mesmo dia eu fiz 2 velórios, domingo de manhã e no dia de manhã e no mesmo dia à noite, numa quarta-feira. O primeiro velório foi em dose dupla. 2 pessoas que eu não conhecia, mas eu estava cuidando da congregação de Pardinho, e tive que fazer, e na entrada do cemitério de Pardinho tem uma frase assim: você é o que eu já fui, mas logo será o que eu sou. Dizendo assim, seja bem-vindo. Logo você vai entrar para nunca mais sair. E ali em Pardinho me chamou muita atenção, porque eu estava quase que começando o ministério, e aí cheguei e olho uma coisa assim, e falei, meu Deus, quanto tempo demorarei para chegar num lugar como esse? E você, quanto? Algumas pessoas me disseram esses dias, esses anos, e eles perguntam, às vezes, com quantos anos você vai morrer? Eu digo com muita tranquilidade, se Deus assim me permitir, eu quero viver até os 106 anos. Deus me colocou essa data no coração e quero viver com saúde, com alegria, sendo benção, abençoando. Eu quero viver 106 anos. Aí eles dizem assim, mas por que você acha que Deus vai te dar toda essa alegria? Eu falei, se Deus me der, eu não sei. Eu quero, eu quero. Agora que eu estou honrando meus pais para viver tudo isso, eu estou. Que eu estou amando as pessoas para ver tudo isso, eu estou. Então, se Deus me permitir olhar para mim na minha estrutura e falar, vou te dar uns dias de hora extra, 106 está bom. 106 para mim está maravilhoso. Não sei você, mas eu gosto bastante de viver. Quero viver, mas quero viver com o Senhor. Mas se Ele me deixar vivendo com felicidade aqui, eu vou viver bastante. Não tem problema não. Mas eu queria lhe perguntar, para a gente meditar nesse texto, de forma muito simples e clara hoje na sua vida. Você tem vivido para deixar saudade? A sua postura hoje, quanto indivíduo, quanto pessoa, quanto cristão, se você for embora hoje, as pessoas vão sentir saudade de você? Se você hoje já não estiver conosco, talvez não somente quanto morte, mas de repente partir daqui e amanhã não estiver mais conosco nessa igreja, de repente mudar em função de trabalho, mudar em função de alguma outra ocupação, quando você chegar aqui ou quando alguém daqui disser de você, vai dizer, poxa, eu estou com saudade daquele irmão. Eu falei isso já atrás para o meu Antônio Gerson, né? Estou com saudade de você, meu querido. Como essa palavra está difícil de sair dos nossos lábios, né? Parece que a gente não sabe mais ser romântico. Que saudade de você, meu irmão. Pensei em você, orei por você. Isso faz tanta diferença para quem recebe. Foi bom para ti, meu irmão? Você vai deixar saudade? E eu queria lhe desafiar algumas coisas que o próprio texto nos ensina sobre saudade, sobre viver para que as pessoas tenham saudade de nós. E a primeira que eu queria que você guardasse, se você gosta de anotar, e pode anotar, está no versículo de número 4. Tendo Georão, a vida dele está nesse capítulo 21 todo, volte para a sua Bíblia. Tendo Georão assumido o reinado de seu pai, e havendo-se fortificado, presta atenção nessa expressão do restante do texto, matou todos os seus irmãos à espada. Vou ler de novo. Tendo Georão assumido o reinado de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada. A primeira coisa que eu queria que você guardasse, se você quer deixar saudade em alguém, se você quer, enquanto vida, promover saudade para que depois de ir embora, passar dessa para uma melhor, creio eu, você vai deixar saudade, a primeira coisa que eu queria que você guardasse. Quem não semear bondade, não pode colher saudade. Vou repetir, quem não semear bondade, não pode colher saudade. Você sente saudade de alguém que é ruim?
Ai, gente, que saudade daquele tempo onde eu sofria. Você já passou por isso? Que saudade daquele patrão chato. Vou voltar para aquele emprego. Você sente isso? Talvez nem memória você tem, você faz questão de excluí-las ou guardar lá no fundinho, numa favela de memória existencial nossa, para que a gente não se recorde nada dela. Porque a gente não gosta de gente ruim, gosta? E ao menos nem ao gostar a gente tem, quanto mais ter saudade de pessoas desagradáveis. A gente não tem. Pessoas más são facilmente esquecidas. Isso quando elas não machucam com profundidade algumas pessoas, né? E Jeorão foi um homem muito mau, o texto diz isso muito claramente. E a maldade de Jeorão não era simplesmente pelo seu reinado, pela sua postura quanto rei, era pior. O texto diz que quando ele se fortaleceu, ele assumiu o reinado de seu pai, se fortaleceu, e ao se fortalecer ele começou a ter algumas atitudes de maldade. E a primeira maldade que ele teve foi com a sua família. Ele matou todos os seus irmãos. É o que o texto está dizendo. A espada. E essa morte da qual ele assim o fez, era simplesmente para que não houvesse ali entre os seus irmãos, ou alguns dos queridos, alguma concorrência. Alguma possibilidade dele perder o seu reinado. Então eu preciso aniquilar todas as pessoas que possam me fazer mal, no sentido de tomar de mim a postura, ou a posição, ou o lugar onde eu estou. Foi assim que aconteceu com o Jeorão. E eu queria lhe desafiar a despeito disso. Como você é na sua família? Como você tem lidado com a sua família? Talvez você não tenha tido a mesma ação que Jeorão. Isaías, nunca relei a mão no ente querido. Talvez não, mas talvez você tenha o matado. Ou você tenha morrido para ele pelas suas atitudes. Pior morte não é aquela que se vai. É aquela que enquanto vida não quer se existir. Isso é pior. E às vezes nós nos encontramos, e esses dias eu estava lendo uma ilustração de um livro que eu tenho de ilustrações, estava dizendo ali sobre velório, que alguém estava fazendo o velório de um irmão da igreja e dizendo, esse homem foi tal, olhando para o esquife e dizendo, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, era um homem cheio de Deus e tal, tal. Aí a criança chega e pergunta para a mãe, de quem que eles estão falando? É do pai? Eu nunca vi isso no pai. Ou seja, o próprio filho desconhecia aquilo que se ditava a despeito daquele grande homem que estava ali no esquife. Isso nos faz pensar, meus irmãos, e eu queria te fazer refletir um pouquinho sobre isso. Como é que você semeia bondade na sua família? Os seus familiares gostam de você? Eles vão sentir saudade de você quanto, cara, aquele irmão, quando a gente se reunia quanto família, era tão bom. Os primos, os tios, olha que gostoso. Lá em Londrina, quando eu morava próximo ali, a gente tinha um time de futebol dos Góis, que era a nossa família. Nossa família, quando se reunia no Natal, a gente fechava mais ou menos 150 só da família, primos, assim, de primeiro grau. Era uma loucura, a gente ajudava a chácara, era uma doideira. E quando as primas apareciam com o namorado, nós fazíamos batizado para ele, jogava na lama, fazia andar de cueca para todo lado lá, era uma loucura. Porque os primos eram muito unidos. Ainda somos até hoje, a gente está um pouco mais afastado, porque alguns casaram, se distanciaram. Mas quando a gente pode, a gente se reúne pelo menos uma vez por ano, lá em Londrina, que é a base onde meu pai está. E é tão bom viver em família. Eu não sei se você tem esse prazer, mas eu digo com muito orgulho, com muita alegria e com muito pesar, olhando ao redor de que, gente, quantos de nós às vezes não estamos matando as nossas famílias? Talvez a espada tenha sido os nossos lábios, talvez a espada tenha sido as nossas atitudes. E se não parasse por aqui, continua o texto que ele também matou todos os príncipes de Israel. Até os amigos de trabalho ele aniquilou. Ou seja, eu não quero ter concorrência também neste nível. E aí a pergunta para você é sobre o seu lugar de trabalho. Você, quanto cristão,
vai deixar saudade no seu lugar de trabalho? Ou você é daquele funcionário da qual o patrão fala, ainda bem que foi embora? Meu irmão, isso não é semear bondade. Ah, mas o patrão não merece, meu irmão, nem nós merecemos, mas pela graça, Deus assim nos deu a bondade, por que não vamos compartilhar? E algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando você dizia na sua ficha cristão, as pessoas falavam, opa, ganha vários pontos no meu quesito aqui, o cristão, porque ele não dá trabalho. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, quando você diz, sou cristão, eles falam, poxa, então vai me dar trabalho. E aí? Você deixa saudade para as pessoas que estão ao seu redor? Porque saudade nada mais é para nós, meus queridos, do que a frutificação de quem semeou bondade. Saudade nada mais é daquilo que você hoje é quanto indivíduo, dentro da sua família, dentro do seu local de trabalho, inclusive também dentro da sua região onde você vive, dos seus vizinhos, seu prédio, o seu bairro, em qualquer lugar ali. Deixar saudade para as pessoas. E eu queria lhe incomodar na segunda ideia, a despeito da mesma saudade, semear bondade para colher saudade. A segunda que Jeorão fez também, ou deixou de fazer, nesse caso ele fez, está no versículo de número 6. Volte para o texto. Se a primeira é, quem não semeia bondade não pode colher saudade, e por consequência não vai conseguir promover na vida das pessoas quando ele for embora, saudade deste homem ou desta mulher. A segunda que eu queria que você pensasse, está no versículo 6, quando diz assim, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. Acabe não era uma das pessoas mais agradáveis, e nenhum dos reis mais agradáveis para estar junto. Vocês conhecem um pouquinho a história de Acabe? E de repente, Jeorão casa-se com essa mulher. E ao casar com essa mulher, ele não poderia ter casado por causa da cultura, de tudo aquilo que era proposta das pessoas, mas infelizmente Jeorão fez algumas alianças das quais não poderia ser feito. E a segunda dica que eu queria lhe dar, para você deixar saudade, você precisa também tomar cuidado com as suas alianças. Toma cuidado com as pessoas das quais você se aliança. Infelizmente, hoje a gente se esquece, mas eu acredito que a segunda decisão mais importante do ser humano, a primeira é aceitar Jesus como Senhor e Salvador e dar uma chance para a própria vida, ter uma vida que vale a pena ser vivida. E a segunda é com quem você vai se casar. Isso é muito importante. Com quem você está decidido a viver o resto da sua vida. Com quem você vai se relacionar inteiramente, espírito e alma. E infelizmente Jeorão, nessa decisão, ele não tomou cuidado. E ao não tomar cuidado com isso, ele fez aliança com uma pessoa da qual teve várias dificuldades, influências, e essas influências que ele teve em função do relacionamento, do casamento, acabaram fazendo com que ele se tornasse quem ele se tornou. E infelizmente muitos de nós temos visto isso nos casamentos, nas profissões, durante a relação com os amigos, não tem tomado cuidado com os seus relacionamentos. Tem estado do lado de pessoas que têm trazido só problemas. Tem se feito aliança, melhor dizendo, com pessoas das quais estão trazendo dificuldades, estão lhes afastando de pessoas que você ama, estão fazendo com que as pessoas olhem para você diferente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, a palavra é muito clara, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, cuidado, não nos engane, ou seja, toma cuidado com isso. Jeorão, se soubesse desse texto, talvez ele pensaria melhor, mas ele não sabia, ou se sabia, não quis tomar nota disso, mas hoje você sabe. Quer deixar saudade, meu irmão? Cuidado com as suas alianças. Cuidado com as pessoas que você tem se feito. Cuidado com as pessoas das quais você tem andado. Jovens que estão aqui, cuidado. Isso pode te trazer problemas lá na frente. E você acha que é lá na frente o resultado. Não, o hoje é o que você está semeando para colher lá na frente. E terceira e última ideia
é o que aconteceu no versículo 10 com Georão. Volta para a sua Bíblia e nós vamos concluir com essa terceira e última ideia. E assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Libna contra Georão, porque este Georão deixara ao Senhor, o Deus dos seus pais. A terceira e última ideia que eu queria que você guardasse desse texto é que, para você deixar saudade enquanto está vivendo, você não pode abrir mão do provedor da vida e da bondade. A palavra de Deus no Salmo diz: provai e vede que o Senhor é bom. E o que Georão fez no meio da sua caminhada, ele deixou a fonte da bondade, por isso que ele não poderia semear a bondade. Ele deixou o provedor da vida, por isso que ele não poderia deixar vida enquanto vida. E aí, quando ele morreu, deixou de si nenhuma saudade. E eu tenho visto, infelizmente, as pessoas, Georão, se empolgando, curtindo, encantado com o posto, encantado com o reinado, e ao ser encantado, ele esqueceu do Deus dos seus pais, esqueceu a aliança que seus pais fizeram, esqueceu tudo aquilo que ele aprendeu, deixou os preceitos, abandonou, permitiu que a demanda da vida, a demanda de todo esse resultado que ele estava, fizesse-o esquecer de Deus. E meu irmão, eu queria lhe incomodar sobre essa questão. Esse personagem não só esqueceu de Deus, mas ele fez outras pessoas se esquecerem de Deus, porque ele também já tinha esquecido-se de Deus. E a pergunta para você, para a gente aplicar para o tempo presente: quantos de nós temos deixado Deus, voluntária ou involuntariamente? A correria da vida, a demanda, vai nos tomando o tempo, a ausência do tempo, vai fazendo com que eu e você vamos tomando aquela correria, nos esquecendo de Deus, e às vezes vamos correndo, poxa, eu estou me esquecendo de Deus, às vezes, mas eu não me esqueço de Deus, sempre lembro dEle. Você acha que Deus gostaria de ter um relacionamento igual eu e você, nós temos, no sentido de que, você me ligou, ai que bom, eu estava com saudade, estava nada. Lembrei de você esses dias, lembrou nada. Porque lembrar, ter saudade tem a ver com relacionamento, tem a ver com se importar, tem a ver com andar junto. E muitas vezes essa demanda vai fazendo com que eu e você abramos mão do relacionamento com Deus, quanto oração, quanto leitura da palavra, quanto relacionamento com as pessoas da igreja. A gente vai abrindo mão de tudo isso. E aí quando a gente está lá na frente, estamos esquecendo e de repente a gente naquela aflição, naquele momento onde a gente está abatido, Senhor, onde estás? Talvez Deus possa te responder: estou no mesmo lugar onde você me deixou da última vez que me abandonou. No mesmo lugar. Porque eu não posso ir contigo se você não quiser. E eu fico pensando que quando a gente abre mão disso, a gente abre mão, e preste bem atenção nisso, nós abrimos mão do provedor da bondade. Então você não tem como fazer bondade. Até a gente fala assim: eu não consigo ser assim. Isso é Deus que é. O Espírito Santo de Deus. Então se você abre mão dele, você não vai conseguir ser tão bom quanto ele é. A bondade dele não vai ter resultado nas suas atitudes, porque você abriu mão dele. Talvez você abrindo mão dele, você não vai conseguir alcançar os projetos que ele tem para a tua vida, e você vai sair da rota, e o seu GPS todas as vezes vai ouvir aquela mensagem, recalculando, porque você tem saído da rota, não porque Deus te fez fora da rota, mas porque você, na correria da vida, tem o abandonado. Georão fez isso. E infelizmente, nesse caminhar da vida, meu irmão, abra mão de tudo, mas não abra mão de Deus. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se você ler o texto de João capítulo 15, eu estava no começo da semana, na terça-feira, preparando esse sermão para pregar João 15, e estou pregando outro, mudamos completamente de ontem para hoje, por causa dos amigos que estão aqui. E no sermão, no livro de João capítulo 15, quando Jesus vai falar sobre a videira e os ramos, 13 vezes ele repete a palavra permanecer, dizendo: se permanecerdes em mim, se minha palavra permanecerdes em vós. Ele está dizendo tranquilamente: meu irmão, sem Deus, nada do que se faz pode acontecer. E talvez eu e você temos, muitas vezes nessa correria, abrido mão disso, esquecendo-se de Deus.
E eu queria te incomodar. Quando você for embora, o que vão dizer de você? Mário Quintana, num dos seus poemas e tal, ele diz assim: a vida passa muito rápido. Quando a gente vê, já são 6 horas. Quando a gente vê, já é sexta-feira. Quando a gente vê, já é Natal. Quando a gente vê, o ano já passou. Eu vou acrescentar, quando a gente vê, já é agosto. Ele continua dizendo, quando a gente vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando a gente vê, já se passaram mais de 50 anos. Quando a gente vê, as oportunidades da vida se foram. E eu e você, como estamos vivendo a nossa vida? Meu irmão, tome cuidado. Para semear bondade, você vai colher saudade. Meu irmão, tome cuidado com as suas alianças. As pessoas que estão ao teu redor, elas formam o teu caráter, ajudam na formação de quem você é hoje. E não abandone Deus no meio da tua caminhada. Abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão de Deus. Em hipótese nenhuma. Porque sem mim, nada podeis fazer.